Aqui na Folha News, nós vamos dar destaque hoje à Sanlave, Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas de Lagoa Vermelha. São nossas convidadas para participar deste programa, Dalmira Bombassaro Grau, que é presidente, e a Eliane Quadri, que será a futura presidente desta entidade. Muito obrigado pela presença aqui, aceitando o nosso convite para conversarmos sobre o importantíssimo trabalho que faz a Sanlave de Lagoa Vermelha. Obrigado, Adalmir. É um prazer fazer parte deste bate-papo, né? E ocupar um pouquinho desses microfones para falar da Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas de Lagoa Vermelha, que tem uma jornada de 50 anos na nossa comunidade. Você lembra, Dalmira, dos locais que funcionaram a Sanlave durante esses 50 anos? Sim, ela começou no bairro São José, onde funcionou, claro, com modificações, com reformas, enfim, com todo o encaminhamento necessário até 2018. Em 2018, nós sofremos aquele vendaval, né, que destruiu a casa. E aí a gente passou de lá para uma casa aqui na rua Maurício Ela Cardoso. era de propriedade da Lá era entidade. propriedade da entidade. Aí a prefeitura alocou uma casa aqui na Maurício Cardoso, assim, em regime de urgência, né? Para colocar aquelas crianças, porque a gente ficou numa situação que a gente não sabia para onde é que ia, né? A Defesa Civil interditou, que corria risco. Aí nós ficamos ali. Aí depois de 4 anos que nós estávamos ali, não, 4 anos que nós estávamos ali, nós fomos para a casa das irmãs, lá na entrada da colina. Lá nós ficamos mais 3 anos. E agora, graças a Deus, nós estamos na nossa casa, na construção nova, né? Que ela só foi possível graças ao esforço de toda a comunidade de Lagoa Vermelha e região e com o empenho principal da comissão de construção, que é o seu Miguel Ramos, o seu Juca Carvalho, o Simval da Silva e a Nayane Ramos. Se eu me lembro bem, a iniciativa da Casa da Criança, da sede da Sanlávia, foi de um juiz de direito, né? Moacir Sim, Danilo Rodrigues. isso. Lembra de outros fundadores da entidade? Não. Na época, porque assim, ó, houve uma perda muito grande de documentos, de atas, de registros nesse vendaval, porque a casa alagou inteira, então muita coisa se perdeu. Super. Mas a gente sabe, assim, de pessoas que foram. ãh, eu não saberia lhe citar Sim. nomes, assim, porque esse registro se perdeu. Até eu estava comentando agora que passando agora, eu largando a presidência e passando para a Eliane, eu vou me dedicar a ver se eu consigo resgatar a história da Sanlave através dos jornais, porque eu sei que a biblioteca pública tem todos os exemplares da Folha desde o começo, tudo encadernado. Tem lá a Gazeta Popular, E isso, a acho que é da Gazeta época da Gazeta. também, também. Então Uhum. eu quero pesquisar, ver se eu consigo fazer um resgate histórico da, da história da Sanlave. Como é que começou a Sanlave? A Sanlave surgiu de uma necessidade, o que que a gente sabe, até as informações que eu tenho assim, é do Oscar, que na, na reunião de fundação da Sanlave ele estava Estava. presente, e ele conta que esse juiz sentiu a necessidade de tirar, porque diz que tinha muita criança em situação de risco, que ele via, e ele resolveu criar a Sanlave para abrigar esses meninos, eram só meninos na época.
abrigar esses meninos, tirar dessa situação de rua, e diz que ele tinha um lema muito forte com as pessoas que ele pedia ajuda. Ele dizia: vamos tirar esses meninos da rua hoje, porque se eles são problema em casa, hoje, amanhã eles vão ser na sociedade. Então, nos ajudem a abrigá-los. E foi em função disso que esse juiz fundou a Sanlave há 50 anos atrás. Pode mensurar a importância desse trabalho feito pela entidade? Olha, não é fácil, doutora Aldoir, mensurar isso, porque assim, ó, nós recebemos, até nós comentávamos na antessala ali, as situações assim que a gente recebe, porque as crianças que chegam lá chegam fragilizadas, o emocional abalado, são crianças em situação de risco, são crianças que passaram por maus tratos, são crianças negligenciadas mesmo. Então, assim, ó, quando eles chegam assustados, chorosos, o coração da gente balança também. Mas pelo menos a gente sabe que ali eles vão ter banho, comida, uma cama quentinha. Claro, não é o ideal que uma casa, uma Uma família família. proporciona, não é. É o possível, né? Mas é o possível. Dentro do possível, a gente procura dar carinho, a gente procura interagir. Eles vão no colégio, eles têm médico, eles não passam necessidade nenhuma, porque a gente, né, se desdobra lá dentro para que a coisa funcione. Mas, claro, não é o ideal de você ter uma mãe só para você, um pai só para você. Você tem que dividir ali com outras 20 e tantas crianças que estão ali, né? Mas o trabalho que a Sanlave realiza é muito bonito. É só quem conhece, quem participa lá dentro, que sabe quantas vidas são salvas a partir do momento que eles ingressam lá. Nós temos, assim, exemplos na sociedade já, né? E isso não é agora. Isso é ao longo desses 50 anos. Nós temos pessoas assim, mandam doações que foram moradores da Sanlave, que dizem que tem relatos de que hoje eu sou assim porque eu tive a Sanlave que me abrigou, hoje eu tenho o que eu tenho porque a Sanlave me mostrou o caminho. Então, isso é ao longo do tempo, né? Não é dessa diretoria ou da diretoria passada, é desde que ela foi fundada. Existem pessoas que não deram certo? Existem também. Se nós temos na sociedade filhos que se dão bem e outros que. Imagine numa entidade assim. Mas graças a Deus, os que se dão bem ainda são o maior número. Até que idade permanecem as crianças lá? 17 anos e 11 meses e 29 dias. Porque Quase quando eles completam 18 anos, no dia seguinte eles têm que deixar a Sanlave. Então, a preocupação da atual diretoria, e nisso eu incluo a Eliane, porque a Eliane, na atual diretoria, ela é minha vice, nós temos a preocupação assim, quando as crianças estão assim, 16, 15, que a gente vê que eles vão ficar conosco até os 18, porque ainda a adoção tardia não é muito comum, a gente procura colocar eles no mercado de trabalho e o que eles recebem, metade eles têm que guardar numa caderneta de poupança, eles me entregam, eu deposito numa caderneta de poupança e a gente vai guardando aquele dinheiro. A partir do momento que ele tem que deixar, aconteceu o ano passado, uma menina fez 18 anos, mas ela tinha o dinheiro guardado, a gente locou uma casa para ela, pagamos um ano de aluguel adiantado, foi mobiliada a casa dela, ela estava trabalhando e ela se mudou para a casa dela, então, com todas as condições. Porque eu vejo assim, ó, tu larga eles lá, hoje completou 18 anos, amanhã tem que sair, vai para onde? Largar na rua?
Não tem condições. Então, essa é a preocupação da atual diretoria. Criar uma responsabilidade neles de guardar, de fazer um pé de meia, como a gente diz, para quando eles saírem, eles terem aonde se colocar. Essas crianças, adolescentes, têm familiares? Os familiares também ajudam ou são pessoas realmente abandonadas? Alguns têm, doutor Alduir. Só que assim, ó, a maioria deles não podem contar com as famílias, né? Ah, ou por problemas de drogadição, ou por problemas de estarem presos, ou enfim, são crianças que não têm como. Alguns, claro, são o próprio trabalho da Sanlave é socializar eles e ao mesmo tempo ver se dá para voltar para casa ou não. A equipe técnica da Sanlave, assistente social, a psicóloga, elas esgotam todos os recursos antes de comunicar à juíza de que elas são favoráveis à destituição do pátrio poder, né? Ou seja, que os pais percam o pátrio Tem poder. muitos casos assim? Tem, tem. Mas elas tentam de todas as maneiras trabalhar com a família para ver se conseguem fazer a reinserção das crianças na própria família, né? Alguns dão certo, outros vão e Em depois percentual, daria para dar uma informação? Não, não tem esse dado, né? não. Mas assim, ó, doutora Alduir, eu sou meia polêmica nessa questão. Eu não acredito na reinserção da família. Não acredito. Porque nós já tivemos vários casos que eles voltaram para casa e tiveram que Os voltar para mesmos San Lasse. problemas. Então, E o tempo de permanência das crianças? olha, existe uma lei, e essa lei é bem recente, se eu não me engano, é máximo 2 anos que eles podem ficar. Mas, infelizmente, no papel é bem legal, mas nem sempre Não tem acontece onde assim. colocar, né? Não, E não recupera em 2 anos, não, não? não, não. E a gente, hoje nós estamos com 29, né? 29 crianças. Nós temos desde uma semana de vida, que é a menor tem uma semana, até 17. E Então, a, nós temos todas as idades. e a capacidade da Não, casa? a nossa casa tem capacidade para abrigar 60, se quiser, né? Claro que não é um depósito de criança, né? Mas nós temos condições tranquilo de ter essas 30 crianças lá dentro, com todo o conforto, com todo o cuidado. Claro, tivemos que aumentar o nosso número de trabalhadores, né? Porque são divididas em alas, né? Tem a ala dos pequenos, tem a ala dos meninos, tem a ala das meninas. Então, eles têm a parte de convívio, as horas que eles convivem todos juntos, mas o nosso plano era separar os pequenos, os, as crianças, dos grandes, né? Até porque os grandes, eles vêm com alguns vícios de linguagem, de tudo que os pequenos acabam absorvendo. Então, assim, ó, quanto mais separado esses ambientes, dos pequenos é melhor. Eles não são agressivos, eles se acalmam, porque os maiores trazem essa agressividade. O ser humano reage de acordo com ele é tratado, né? O senhor é tratado com carinho, o senhor vai revidar com carinho. O senhor é tratado com agressão, a tendência do ser humano é ser agressivo também, né? Principalmente quando essas crianças não têm uma base familiar, né? Que foi o que faltou para eles, uma base familiar. E a disciplina tem muitos problemas, não? Quer falar um pouquinho você? Nossa. Pois não? A futura presidente, Ah, Eliane Quadri. quanto à disciplina, doutora Aldoir, nós
é como a nossa casa, tá? Eu sempre comparo com os nossos filhos. Eles têm uns que são mais calmos, outros mais rebeldes, mas eles são orientados pelas monitoras, são cobrados, existe medida, que a gente chama, ou seja, uma aprontou lá, tu tem que fazer isso. Aprontou, você está de medida. Qual que é as medidas que a gente impõe para tentar segurar? Porque nós também, além dos pequenininhos, nós temos adolescentes de várias idades. Então, não é fácil de você manejar eles, de você conversar. Então, a gente precisa dessas medidas. Às vezes, a gente libera os maiores, nós queremos dar uma volta no centro, tomar um sorvete, por exemplo. Aí, se você está de medida, se você não seguiu o que foi determinado, você não pode sair para tomar o teu sorvete. Alguns, esses que já trabalham, que já estão no mercado de trabalho, têm telefone celular, tá? Eles têm um horário para usar esse telefone, né? E se eles não seguirem as regras que é imposta, é retirado o celular deles. 2 dias, 3 dias, tu aprontou, tu vai ficar 2 dias sem celular. E assim, nós vamos tentando colocar, né? Tentando colocar eles na linha, como a gente diz, impor um pouquinho de limite, para eles terem limites. Porque a gente não pode deixar, o fato do que aconteceu na vida deles também, nós não podemos nos deixar afetar, de tal maneira que a gente só passe a mão na cabeça e diga coitadinho. Porque aí a gente pensa que você não vai estar educando. Eles têm que aprender que eles também têm que ter responsabilidades e têm que ter deveres. Então, como nós fizemos com os nossos em casa, a gente faz com eles lá da mesma forma. Problemas graves, então, não surgem. Olha, o problema mais grave que todo esse tempo que eu estou lá, já fazem 10 anos também Já que eu está estou um bom tempo lá. trabalhando com o pessoal lá, a maioria é as brigas entre eles, né? Sim. E as fugas, E né? as fugas que eles fogem. Então, você deu uma chamada ali, eles se rebelam e a primeira coisa é fugir. O que a gente faz? A gente comunica, registra um boletim de ocorrência, comunica o conselho tutelar ou a brigada e vai atrás. Né, Domira? Mas a fuga, eles voltam ou Volta. Voltam, sempre voltam? voltam. Mas é que a gente vai atrás porque eles estão sob nossa responsabilidade. Então, se uma menina ou um menino de 10, 12 anos foge, nós não podemos simplesmente dizer não é problema nosso. Não é problema nosso, é nossa responsabilidade. Então, tanto eu quanto a Dalmira, quanto os meus, já andamos na madrugada aí, bairro São José, bairro Coab, bairro Boa São Sebastião, Vista. Boa Vista, de noite, procurando meninas e meninos. Porque, como a Dalmira falou, eles têm uma vida social. Né? Eles vão na escola, normalmente, como toda criança. Transporte vai lá e pega na porta da São Lave, eles vão para a escola, voltam. Quando o transporte não pega, o carro da São Lave leva. Então, lá eles têm contato com outras crianças. E aí surge N situações, né? As meninas na adolescência querem namorar, elas querem ter uma vida social como qualquer adolescente. Né? Então, a gente tem que dar uma segurada e tá em cima. E E o o diálogo? namoro é permitido lá? Não. O namoro não é permitido dentro da entidade. Não Sim. tem como a gente permitir, porque a gente sempre coloca lá que lá é a casa deles. Ali dentro eles são como irmãos. Então, e os maiores, que já estão na idade de namorar, têm que dar o exemplo para os menores também. Né? Normalmente tem vários irmãos, que nem agora nós temos o caso lá que nós temos 5 irmãos de uma mesma família, tem outra que tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, então eles têm que dar o exemplo para os irmãos deles. Eu sempre coloco para eles que os mais velhos são a referência que os pequenos têm. Então eles têm que ter uma referência, então a gente tenta colocar essa responsabilidade deles também. Então, forçosamente, tem uma equipe permanente para atender as crianças? Sim, tem uma equipe permanente, doutor Alduir. Nós temos, assim, a equipe técnica é formada pela coordenadora, a psicóloga e assistente social. Elas estão permanentemente lá, das 8 da manhã às 6 da tarde, 5h30, até 5h30 da tarde. Depois nós temos uma auxiliar administrativa que começa às 4 e vai até às 10 da noite, que essa organiza as tias, as monitoras, e nós temos monitores de dia, elas fazem 6 horas. Começa às 7 da manhã até a 1, daí troca, entra outro grupo, a 1 vai até às 7 da noite. Às 7 da noite entram as 3
as 3 monitoras da noite, cada noite é 3, né? Que daí cada uma é responsável por uma ala. Então, eles não ficam sozinhos na ala. Tem uma monitora que dorme na ala dos guri, tem uma monitora que dorme na ala das meninas e tem uma É um atendimento 24 horas por dia, 24 então, né? horas. Essa é a diferença nossa da APAE, que a nossa casa é 24 horas. A APAE é escola, né? Nós é casa. Então, nós temos que ter 24 horas gente cuidando. Vamos falar agora de finanças. Quem é que mantém a Sunlive? Porque certamente é uma despesa muito expressiva, né? Com certeza. Nós temos um convênio, o TAC, com a Prefeitura Municipal, que o ano passado eles nos repassavam mensalmente 23 mil. E dá para pagar alguns funcionários, tá? Então, assim, ó, a folha de pagamento da Sanlave, na sua grande maioria, é a prefeitura que nos repassa. Nós temos 3 ou 4 só funcionários que são Fora da- mantidos com dinheiro que a gente arrecada. Como é que a gente mantém o restante? Médico, farmácia, alimentação, luz, água, telefone, enfim, tudo o restante, roupas, com doações da comunidade. Então, a semana passada, por exemplo, nós recebemos 3 bebês. Nós estávamos desesperados atrás de fraldas, porque era no final de semana, né? Então, colocamos no grupo cada um colocou no seu grupo particular, né? Os membros da diretoria e a comunidade prontamente leite. Para o senhor ter uma ideia, vai 15, 16 litros de leite por dia. Isso que é o café da manhã e as mamadeiras, né? Então, é uma despesa. E nós temos, assim, quando sobra vaga, que a gente não tem muito, a nossa prioridade são os de Lagoa Vermelha, né? Então, criança de Lagoa Vermelha é Sempre vai ter vaga. sempre acolhido, sempre tem vaga. Quando não tem, vamos dizer, Ibiraiaras nos solicita uma vaga. Ibiraiaras não tem casa de acolhimento. Então, a gente encaminha o pedido para a doutora Lília, se ela autoriza, a gente vende a vaga para Ibiraiaras. Ibiraiaras paga para essa criança estar aqui. Então, esse O dinheiro poder público de lá de paga. lá paga. Hum. Então, isso que nos ajuda também a manter a casa, tá? Então, quando a gente tem, assim, vários de fora, nos ajuda muito. Que hoje a nossa grande maioria é de Lagoa Vermelha. Nós temos 29 e eu acho que de fora nós temos 7. O restante é tudo daqui. Tudo de Lagoa Vermelha. Então, assim, e a comunidade, né? Regional, porque a gente não pode dizer que é só o pessoal de Lagoa que ajuda. Ibiraiaras nos ajuda muito. Sananduva. Sananduva nos ajuda muito. Então, assim, nós temos essa manutenção. Esse ano nós queremos implementar até a nossa questão. Nós queremos fazer uma campanha com a comunidade, doe o que puder, que é a gente buscar junto às empresas, junto à comunidade civil e, enfim, que as pessoas nos ajudem mensalmente. Ah, o seu Alduir pode nos dar R$ 10 por mês. O seu Alduir vai dar R$ 10 por mês. Ah, a Dalmira pode dar 50, então a Dalmira vai dar 50 por mês. Que daí a gente também trabalha com maior flexibilidade. Nós temos algumas medicações que eles tomam, né? Eles tomam muita medicação. Que a farmácia pública não fornece. São remédios mais, como é que eu diria? De maior controle que são especiais. Nós temos que comprar. Tratamento dental. Nós temos crianças que precisam de aparelho. Nós temos crianças com problema de
como é que a gente chama? Canal? Canal, a rede pública não faz. Aí nós temos que encaminhar particular. Nós temos avaliações psicológicas e neurológicas especializadas que tem que mandar para as fundos, nós temos que pagar. Então, são coisas assim que também não dá para esperar, né? Tem coisas que não dá para esperar. E a São Ave, E são de elevado custo, né? Um atendimento tende a médico elevar especializado, né? sim, tende a elevar o custo. Então, por isso que a gente busca junto à comunidade. E assim, ó, uma coisa, doutora Aldir, que ficou muito, muito claro, por que a gente, nós até num primeiro momento, nós não íamos fazer nada de inauguração. Por quê? Porque a São Lar não pode gastar, Sim. né? O que nós temos que gastar é com as crianças e não. Então, aí depois a gente sentou e disse, não, vamos fazer uma inauguração, um ato solene, sem servir nada, sem gasto, Simples. como uma prestação de contas para a comunidade. E foi o que a gente fez. A gente prestou conta do dinheiro que nos foi doado para a construção, instalar, para quem quiser ver, né? A gente tem tudo guardado, as prestações de conta e a credibilidade que a diretoria tem, né, Eliane, junto à comunidade. Assim, é impressionante. Graças a Deus, a gente E o só tem. caixa, como é que está? Não, nós. Olha, ah, Administrando? vamos administrando. É, Assim, como a Dalmira falou, nós pretendemos sim, implementar essa campanha, né, doe o que puder, para a gente respirar um pouquinho mais, porque essa falta de dinheiro sobrando, digamos assim, nos causa muita apreensão, né, Dalmira? Nós não sabemos o que vai tem que ter acontecer. uma reserva, Exato. né? Nós não Tem que sabemos o ter. que vai acontecer ali na Sim, frente, se nós é. vamos ter dinheiro para levar uma criança que chega ruim ali, precisa de um psiquiatra, precisa de uma medicação. É claro que ela vai ter esse atendimento pela rede municipal, mas como a Domira disse, nem sempre é o suficiente. Então, isso nos causa apreensão. Então, nós precisamos arrumar uma forma de ter um caixa com valor que possa nos amparar uma Certo. hora que a gente precise. E porque até agora nós, a diretoria, né, nós somos uma diretoria composta de 26 integrantes, todos voluntários. Muitas vezes o pessoal tira do bolso. Tá? Faz a doação, paga uma consulta, ajuda aqui, ajuda ali, compra um remédio, né? Compra leite, compra fralda. Então a gente quer ver se consegue um subsídio melhor, né? Até para não sobrecarregar muito também, né? E a comunidade também, porque, como eu falei outro dia, acho que a gente nunca ouviu, pessoalmente, eu nunca ouvi um não Nem eu. quando eu pedi. Nunca. Toda vez que eu pedi uma ajuda para São Ave, fui prontamente atendida. Talvez muitas vezes não tenha sido na quantidade, mas sempre as pessoas ajudaram da maneira que puderam. E todas as que ajudaram podem ter certeza que o que veio foi muito bem-vindo e muito bem aproveitado. Nós temos várias entidades, né, que se envolvem no lado social. Sim. Elas estão participando, tipo Lions, tipo Rotary, tipo SICAS, SICOM, enfim, entidades afins. Quem nos ajuda diretamente? O Lions, o Rotary nos ajuda. Aquele das senhoras, como que é o nome? Azaleias. Azaleias. Lions. E tem uma outra lá das senhoras que fazem um chá e um café campeiro lá. O grupo Gratidão Gratidão. também nos ajuda. São essas entidades que sempre A maçonaria. A maçonaria também colabora conosco. Muitas vezes que a gente As precisa. lojas São maçônicas. três, São né? três. Então, nesse sentido, são essas entidades que nos ajudam O de alguma forma. O Sicredi também Sicredi nos ajuda bastante. muito. Então, dentro do... Tem uma ideia de valor, de custo mensal, não? Aproximado? Olha, entre folha de pagamento e eu acho que passa de 60 mil. reais por mês. É um valor considerável. E a gente tenta, não, assim, ó, a gente tem desde que a gente assumiu, né, Eliane, nós não compramos nada fiado. Por exemplo, não, a gente compra e paga. Nós
que a gente tem em mente que quando teve uma época que não tínhamos dinheiro nem para comida. Sou bem sincera em te dizer. E nós devíamos em muitos mercados da cidade. Nós devíamos e tinha que pagar. A gente foi lá, pediu crédito, eles nos deram, então a gente tinha que pagar. Então todo mundo trabalhou para juntar esse dinheiro, quitar todas as contas e além de ter uma sobra para poder comprar e pagar à vista. O que nos ajudou bastante também foram doações, né, Dalmira, que a gente Uhum. recebeu de comida, de alimentos. A loja por menos, A por menos, Grupo Graziotinho, Graziotin. teve uma época ali que nos doou 60 cestas básicas. É, 60, né, Dalmira? é. Para não, salvo engano. 2 anos seguidos 2 anos seguidos. Então, isso nos ajudou um a monte. Stara. A Stara doou, o Sicredi, o próprio Sicredi doou Uhum. alimentos. Então, a gente conseguiu economizar ali. Porque daí tu não precisava comprar o básico ali, arroz, feijão, massa, bolacha, biscoito. Sim. Essas coisas a gente tinha. Então a gente conseguiu gastar menos e sobrar aquele dinheiro que a gente teria que gastar para quitar as contas. Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que o caixa está em dia. Nós não devemos e, graças a Deus, também não estamos com falta. Privando as crianças de nenhuma maneira, dentro do possível, eles têm tudo que eles precisam lá dentro da São Life. Vamos falar, Eliane, agora sobre a sua gestão. Vai ser uma continuidade ou tem alguma ideia nova aí para aplicar na sua gestão? Olha, com certeza vai ser uma continuidade. Eu pretendo, junto com a Dalmira, que nós Ela, já trabalhamos ela juntos, vai continuar, né? vai continuar de livre e espontânea pressão também. A nossa tesoureira também, a Nayane, vai continuar, o pessoal da diretoria, a maioria vai continuar também. Nós pretendemos dar uma continuidade ao trabalho e tentar colocar coisas novas, tentar dar uma inovada no sentido, como a gente falou, de aprimorar algumas campanhas, de uma- manter a casa, né? Além de manter ela com uma alimentação e roupas e coisas para as crianças, manter a estrutura que a gente construiu nova, tentar manter a manutenção dela, deixar ela sempre em dia, para ela não ir se degradando, né? Porque as crianças, Sim. onde tem criança, tem vidro quebrado, tem trinco da porta quebrado, e isso é normal, né? Então a gente vai tentar trabalhar nesse sentido para manter a casa sempre em ordem e sempre bem conservada. Dalmira, para encerrar, algo mais que gostaria de dizer? Não, eu só quero dizer assim que eu me sinto, ah, sabe aquela sensação do dever cumprido? Sim. E eu acho que Mas é gratificante o é trabalho, né? gratificante. Sou sincera em dizer, no fundo, assim, a gente cria um vínculo com a Sanlave que a Sanlave Ela parece que é faz da parte da gente, sua vida, Sim. né? sabe? Mas assim, eu sei que ela vai ficar em boas mãos. A Eliana é uma pessoa que sempre trabalhou junto comigo, é uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento, tem que ser duro na hora tem que ser duro, mas é uma mãezona quando tem que ser uma mãezona, né? E é isso que a gente tem que ser os dois lados lá dentro e dizer que eu só tenho a agradecer à comunidade de Lagoa Vermelha por tudo que eles sempre nos alcançaram. O nosso trabalho só foi possível até agora porque a comunidade abraçou junto. Então, meu muito obrigado. Eliane, para concluir. Eu fico grata pelas palavras da Dalmira. Sempre, como ela mesma disse, sempre trabalhamos juntas, sempre nos entendemos, sempre tivemos os Sim, mesmos pensamentos, nos ajudamos. Eu tenho certeza que eu vou poder contar com ela, como ó, ela sempre pôde com contar comigo. certeza. E espero poder continuar contando com a comunidade quando a gente precisar, que com certeza muitas crianças estão agora, muitas irão embora, mas muitas outras, infelizmente, virão. Então, precisamos ter um local adequado, onde elas recebam o acolhimento, o carinho, o amor que elas não tiveram, infelizmente, na família, né? E proporcionar um lugar, pelo menos enquanto elas estiverem ali, elas saberem que existe alguma coisa além do que elas já presenciaram, uma coisa melhor para elas, elas têm uma perspectiva melhor. A posse já está marcada ou já ocorreu? Não, nós temos a eleição que vai ser marcada hoje, né? Então, o trâmite é fazer toda a Parte burocrática. a parte burocrática, daí é feita a eleição
Aí, a posse, nós lhe comunicamos. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o nosso convite e aqui expor esse importante trabalho comunitário que vocês realizam. Nós conversamos aqui na Folha News com Dalmira Bombassaro Grau, atual presidente da Sanlave, e Eliane Quadri, a futura presidente desta entidade.